Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O tema do Alesp Cidadania de hoje é licenciamento ambiental no mês do meio ambiente. A TV Alesp e a Rede Alesp abrem aí debate para esse tema. Os meus convidados de hoje é o advogado Alessandro Azzoni e também a assessora de políticas públicas do Greenpeace, Luísa Lima. Sejam bem-vindos ao Alesp Cidadania. Muito obrigado pela presença de vocês conosco aqui no nosso programa. Vou começar com cada um de vocês aí, que vocês expliquem um pouquinho o que é licenciamento ambiental. Vou começar com a Luísa. Boa tarde, Guga, boa tarde, Alessandro. É um prazer estar aqui para participar desse programa com vocês. Bom, o licenciamento ambiental é um conjunto de regras e normativas que vão garantir a segurança na construção e operação de empreendimentos dos mais diferentes tipos no Brasil. Então, ele vai ali desde, podendo variar em cada caso, mas podendo englobar estudos e análises prévias para prever os impactos possíveis e potenciais de um determinado empreendimento até a sua fase de licença de construção e depois a de operação, que também vai passar por ali por fiscalizações para verificar o funcionamento e garantir a segurança para as pessoas e para o meio ambiente desse empreendimento. Agora, Alessandro, conta um pouco para o nosso telespectador essa questão na parte jurídica, como é que funciona, quais os entraves, quais os trâmites que nós temos em relação ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental foi posto como texto constitucional na Constituição de 88, no artigo 225, que obrigam empreendimentos que causam impactos ambientais, que sejam feitas análises prévias, como bem colocou a Luísa. Na questão do âmbito do direito ambiental, nós temos diversas leis ambientais, desde a parte do Código Florestal, do Código das Águas, a lei de saneamento, nós temos reservas legais que são colocadas dentro do próprio Código Florestal. Dentro dessa gama de legislação ambiental que protege o nosso ecossistema. Por que nós temos essas proteções? Porque é uma garantia para que as gerações futuras possam gozar dos mesmos benefícios que nós temos hoje. Então, ela é uma proteção, na verdade, tanto presente como futura. A própria Constituição, quando ela fala no artigo 170, quando ela fala do sistema capitalista que nós temos praticamente dentro do nosso país, da livre iniciativa, ele coloca dentro do inciso 4, que ele fala assim, desde que respeitados os devidos princípios. E o quarto, ele fala justamente sobre a proteção do meio ambiente. Quando ele coloca isso, no meu entendimento e dos demais juristas, nós estamos falando chegar no desenvolvimento sustentável. Então, quer dizer assim, você tem que buscar uma alternativa de se desenvolver sem degradar o meio ambiente. Então, esse entrave entre licenciamento, eu sou muito chato nessa questão, porque até os meus clientes, quando me procuram, eu falo que eu prefiro seguir as normas mais rígidas, que me dão muito mais segurança jurídica do que em normas mais flexíveis. Porque as normas flexíveis, elas podem ser questionadas a qualquer momento pelo Ministério Público. Só para que o telespectador possa entender um pouquinho, um dano ambiental, ele prescreve o crime, pode prescrever. A questão da aplicabilidade da multa administrativa pode prescrever, mas a recuperação do dano ambiental é imprescritível, já foi definido pelo STF. Ou seja, você pode estar com uma propriedade lá de 20, 30, 50, 100 anos, mas se o órgão ambiental da época quiser te obrigar a recompor o dano, você que estiver na propriedade vai ser obrigado a recompor. Então, essa segurança jurídica, como que você tira? Pelo licenciamento ambiental, aonde são chamados todos os players envolvidos para que se chegue a um ponto comum, inclusive até o Ministério Público é chamado muitas vezes para acompanhar esse processo, dando uma segurança tanto para nós, que
precisamos do meio ambiente protegido e mesmo para o empreendedor também. Então, o licenciamento ele traz todos esses envolvidos, tanto na área diretamente afetada como na área indiretamente afetada, para que isso você consiga fazer um projeto que realmente minimize o máximo de impactos ambientais. Legal, é interessante. Agora o Congresso recentemente, né, aprovou no último dia 13 de maio o projeto de lei, a Lei 13.729/04, que é um texto que se discute aí há 17 anos, né? Por que essa questão ambiental aí leva tanto tempo para a discussão? Eu gostaria de saber a opinião da Luísa e depois nós vamos entrar nas mudanças, né, importantes dessa lei. Mas por que a questão ambiental gera tanta discussão e tanta morosidade? Aí você vê, o final da lei é 04, nós estamos em 2021, 17 anos de discussão, Luísa. Pois é verdade. Há 17 anos que se discute no Brasil a promoção de uma lei chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Isso por quê? Porque hoje o licenciamento ambiental, as regras dele estão pulverizadas em diferentes, e dezenas, na verdade, de normativas, por 3 leis federais e por 42 resoluções do CONAMA. São essas que vão determinar as regras atuais. Então, é benéfica a ideia, né, de ter uma lei geral, federal, que possa dar as diretrizes gerais de licenciamento ambiental necessárias para garantir a segurança dos empreendimentos no Brasil. Essa legislação há muitos anos se discute, né? Alguns anos com mais intensidade e outras com menos. Agora, nos últimos 3, 4 anos, voltou a discutir esse projeto com mais veemência dentro da Câmara dos Deputados, né? Porém, o que a gente assistiu na última semana, né, como você colocou, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? O projeto ainda vai passar pela análise no Senado, foi a aprovação do pior texto que já poderia ter sido apresentado para o licenciamento ambiental do país. Depois de tanto debate, né, de tantas orientações, o relator Neri Geller simplesmente não apresentou para ninguém da sociedade esse texto antes de colocar em votação, desconsiderou dezenas de recomendações feitas pelos mais diversos grupos e setores do campo socioambiental, por 9 ex-ministros de meio ambiente, por movimentos, enfim. Não faltavam argumentações para mostrar que aquele texto não cumpre os requisitos básicos de proteção do meio ambiente, né, e de compatibilização com o desenvolvimento econômico no país. Então, os debates, né, são sempre muito saudáveis, né? A gente sabe muito bem que cada grupo defende os seus interesses, a pauta ambiental cada dia mais está no centro do debate, está no centro das discussões nacionais e internacionais, né? E de forma alguma a gente enxerga como benéfico aprovar uma lei que vai dar mais insegurança jurídica para os empreendimentos e que possa, inclusive, prejudicar os empreendedores, né? É isso que está colocado agora em questão nesse texto que, lamentavelmente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 13, né, de maio. Legal. Alessandro Azzoni, o que você acha aí? 17 anos discutindo uma lei, muito burocrático, né? Não, acho que, na verdade, não é nem questão de burocrático, é uma questão muito delicada mexer com a questão do meio ambiente. Ainda mais que nós introduzimos no direito constitucional ambiental quando colocamos o artigo 225. Então, você teria que fazer uma emenda à Constituição para você fazer qualquer flexibilização nesse sentido. Lógico que os processos de licenciamento sempre foram alvos de críticas do setor produtivo, mas eu vejo de outra maneira. Eu acho que existem 2 falhas muito grandes no processo de licenciamento. A morosidade, e que, na verdade, a morosidade não é pelo processo de regularização ambiental, nada disso. O processo é pelo número pequeno de técnicos que fazem a sua análise. Então, você pega o próprio IBAMA, você pega as secretarias estaduais ou próprias companhias, que nem o caso do São Paulo, a CETESB,
as secretarias de meio ambiente do município, elas têm um número muito pequeno de técnicos para analisar as centenas de empreendimentos que têm que ser vistos. E com isso causa uma morosidade, porque a análise ela não é tão simples, é uma análise extremamente técnica e que você tem que ponderar tudo. E o Ministério Público ele leva muito em consideração a punibilidade não para o agente, não para o empreendedor, mas sim para o técnico que está liberando a licença. Então, a responsabilidade cai muito mais em cima do técnico. Então, por isso que fica mais moroso e as exigências cada vez são muito mais... ele acaba pedindo, até extrapolando na questão das licenças para se assegurar numa possível ação futura que venha a ser protelado, seja provocado pelo Ministério Público. Então, essa matéria de demorar uma questão de mexer numa... nós temos várias leis que já tentaram solucionar. A última foi a Lei Complementar 140, que ela veio para praticamente normatizar essa questão das competências comuns entre estados, Distrito Federal, União e municípios, e com isso fez uma delimitação de espaço e as competências já do município. Essa questão de você fazer eu acho que em vez de a gente partir para uma lei geral de licenciamento, nós devíamos criar mais ou menos um código ambiental nacional, e aí você delimitaria quase todos os procedimentos e as suas competências. Eu acho que simplesmente mexer em processos de licenciamento, sendo que os próprios estados e municípios já têm a sua política implantada, isso causa eu vejo que isso vai dar um conflito muito grande, como bem colocado pela Luísa, uma questão de uma insegurança muito jurídica, porque, um exemplo, o Estado de São Paulo, qual é o licenciamento que o IBAMA faz no Estado de São Paulo? Somente se for alguma questão que entre o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, ela acaba fazendo algum licenciamento nesse sentido. Mas o resto, a CETESB e a Secretaria de Meio Ambiente aqui do próprio Estado faz, o município de São Paulo tem uma atuação muito forte nesse sentido, então já são procedimentos já implantados. Então, a própria PL fala que os estados que já têm as suas legislações, elas praticamente não serão, elas não deverão ser alteradas, mas fica muito difícil. Nós temos um princípio chamado princípio do não retrocesso ambiental, que ela veio do direito, dos direitos humanos. Uma vez que você alcança um direito humano, você nunca vai retroagi-lo. E o meio ambiente foi no mesmo princípio. Então, eu posso, quando muito, restringir o que eu já tenho. Então, como eu tenho muita legislação, com muitos pontos de proteção, eu posso restringir, mas nunca ampliar. Isso foi uma coisa que aconteceu no Código Florestal, quando restringiu de 50 para 30 metros. A discussão ficou no STF por anos, e os empreendedores, por uma questão de segurança, sempre mantiveram a margem de 50 metros das margens de rios. Então, essa questão da discussão de você fazer uma lei e ela entrar com uma insegurança jurídica, isso você jogar para o STF e depois resolver, causa o mesmo impasse, causa, como a Luísa falou, você vai causar uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica tão grande, por isso que se demora desde 2004, é um vespeiro. E fazer um texto às pressas, nós vamos cair da mesma forma que o Ministério da Economia fez o licenciamento urbanístico como é o licenciamento urbanístico simplificado, que praticamente ficou enviado, foi revogado. Então, você acaba extrapolando as competências dos próprios entes federativos. Isso vai dar um problema muito grande, uma insegurança muito grande. Agora, é interessante, Alessandro, e eu quero perguntar para a Luísa também, qual que é a importância, né, de se manter esse controle da criação de novos empreendimentos em áreas ambientais? Eu quero um pouquinho da opinião de vocês dois. Vou começar com a Luísa. É vital, de fato, né? É a importância da vida está colocada em jogo muitas vezes, em a gente ter esse processo de análise prévio antes de instalar um empreendimento. Acho importante a gente destacar que empreendimentos são muitos variados, e a legislação, ela diferencia, de fato, né? Então, você construir um posto de gasolina numa cidade vai exigir menos do licenciamento, né? Menos
estudos, etc., do que, por exemplo, uma rodovia que vai cruzar a Amazônia, e que a gente já sabe que é um grande ou um dos maiores fatores, né, que vão levar ao desmatamento na região próxima a essa rodovia. É diferente do que você construir barragens de rejeitos, que lamentavelmente a gente já viu o nível do impacto que pode acontecer se essas barragens forem rompidas, né? Brumadinho e Mariana estão aí para nos relembrar sempre de por que é tão importante a proteção e a segurança nos empreendimentos. Uma construção de uma hidrelétrica, Belo Monte também é um ótimo exemplo para nos lembrar também de qual é a importância de fazer estudos adequados, né, que vão, de fato, dar luz e dar conta de toda a complexidade da região. Então, quando a gente fragiliza de uma forma muito grande o licenciamento ambiental, porque, na verdade, o texto que foi aprovado na Câmara, não é que ele flexibiliza, ele praticamente extingue o licenciamento ambiental no país, né? Ele vai dar margem para a construção de empreendimentos com pouco ou nenhum estudo prévio, né? Não olhando para os impactos sobre comunidades, sobre unidades de conservação, terras indígenas e terras e quilombolas que ainda não foram homologadas, colocando populações de fato em risco. É isso que está em jogo. É isso que o Senado agora vai ter a incumbência de corrigir esses danos cometidos pela Câmara dos Deputados ao aprovar às pressas um projeto que vai gerar uma série de problemas jurídicos, como colocado pelo Alessandro, mas também que vai colocar em risco o nosso meio ambiente, a nossa sociedade e a nossa economia. Meu caro Alessandro, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Não, eu concordo com a Luísa. Eu acho que essa questão de você... Eu entendo que flexibilização, para mim, não seria você mexer... Não é facilitar, mas você deixar de forma mais clara. Eu acho que a clareza do licenciamento, eu acho que tem que ser buscada. Nós temos bem colocado pela Luísa, a gente tem um monte de resoluções CONAMAS, as resoluções CADES, resoluções COSEMA, então, quer dizer, nós temos várias resoluções. Então, não é que você vai, para fazer um empreendimento, eu vou abrir o código X e lá eu vou conseguir fazer todo o procedimento. Não, nesse meio do caminho eu tenho uma resolução X, uma resolução ímpar, que acaba coisas que você não consegue atender porque são legislações muito esparsas, né, que praticamente deixa você, o empreendedor, sempre devendo. Seria a mesma coisa de você recolher dinheiro para o fisco. Então, você sempre faz o cálculo, o teu contador sempre faz um pouco o cálculo a mais para não dizer que você ficou devendo. É a mesma coisa do licenciamento ambiental. Existe uma obscuridade nas normas. Então, eu acho que você buscar, para mim, flexibilizar é deixar o licenciamento claro e objetivo. Não facilitar em questão de vou deixar de aplicar determinadas normas, porque não tem como. Nós temos leis que garantem essa proteção. Vamos dizer assim, a questão que eles estão querendo colocar aqui, ó, a questão de que obras de saneamento, você não precisa de outorga de água. É impossível você não ter uma outorga de água, porque a própria Agência Nacional de Águas, ela faz um controle para você saber o controle de abastecimento de todos os recursos hídricos do país para evitar que haja uma falta de água em nosso país. Então, ela regula essa autorização através da outorga, tanto para retirar como para lançar, para ela ter o controle o controle hídrico dessas regiões, para justamente você não ter uma questão de desabastecimento como aconteceu no passado. A outorga é dada como uma autorização para os governos para captar água, para fazer a distribuição. De repente você fala, não, a partir de agora as obras de saneamento não precisam de autorização de outorga, nem para captação, nem para lançamento. Então, quer dizer, quanto que eu vou lançar num corpo hídrico de água, ela tem capacidade de assumir tudo isso? Não tem... Então, são legislações assim que já estão pré-definidas, e se você retirar isso, obviamente vai ser inconstitucional. Você não vai conseguir derrubar isso, porque você já tem uma política nacional de recursos hídricos já está implantada. É como se você fosse retroagir, então você já vai ficar completamente inconstitucional. A mesma questão de uma obra de infraestrutura, de uma rodovia. As rodovias, elas são muito colocadas, elas são grandes fomentadoras, só que, da mesma forma, elas são indutoras
de degradação ambiental. Então, você tem que ter um planejamento, sim, e você simplificar somente porque são obras de infraestrutura, você vai passar por unidades de conservação, tem uma lei específica de unidade de conservação, tem a lei específica do Código Florestal, então não adianta você flexibilizar uma coisa onde você tem uma lei que protege. Então, é a mesma coisa que eu falar assim, olha, a partir de agora você pode, eu vou te dar a chave do carro, você vai lá e dirige. Você precisa de habilitação? Não, mas agora foi liberada a habilitação. Mas sabe dirigir? Não. Então vai lá, pega o carro e vai. Então é a mesma coisa, é impraticável. Você tem uma norma de trânsito, você tem que saber a norma de trânsito, você tem que saber como troca uma marcha, você sabe qual é o momento certo da parada. Então, de repente você fala, ó, a partir de agora você vai lá e dirige, não precisa nem mais tirar carta, não tem... Só que o que acontece? Quando você chegar na rua, você vai ter o guarda que vai te autuar, ele vai ter o farol que vai te parar. Então, isso não mudou. Então, eu acho que o meu resumo seria mais ou menos nesse sentido, como nós estamos hoje. Você está dando uma habilitação, você está dando um veículo para o empreendedor andar, só que ele esquece que lá fora tem uma legislação vigente e que o Ministério Público vai vir para cima com certeza e causando muita insegurança jurídica. Agora, por exemplo, Luísa, a proposta do projeto é simplificar, né, alguns processos, criar modalidades de declaração da lei de licenciamento ambiental. Qual que é a posição do Greenpeace em relação a isso? Pois é, então, a proposta que está em discussão no Senado, ela exime da necessidade de licenciamento uma série de empreendimentos, uma lista extensa de 12 itens de empreendimentos que a partir de então não precisarão mais de licenciamento. Além disso, o texto também propõe que seja criada a licença por autodeclaração, por assim dizer, né? O que significa o próprio empreendedor vai entrar pela internet e fazer a sua própria licença. Isso para empreendimentos de pequeno e médio risco. A questão é que a grande parte dos empreendimentos no Brasil estão dentro dessa categoria. E mesmo assim, ali no texto, não dá muita clareza de quais, de fato, serão incluídos dentro dessa categoria. Então, mas, por exemplo, as barragens de Brumadinho e Mariana estão dentro dessa categoria e poderiam ser feitas por licença por autodeclaração, né? Isso o que gera? Isso gera justamente essa insegurança para o empreendedor. Porque ele vai dizer ali o que vai ser feito e depois vai precisar que um fiscalizador vá lá verificar as condições que estão sendo feitas. Isso onera o Estado, a partir do ponto de vista, né, de que vai precisar de mais fiscais, então, indo fazer essa fiscalização, ao invés de fazer uma análise prévia, né, e você vai dar licença para muitas categorias de empreendimentos, podendo até mesmo os estados e municípios determinarem quais serão os empreendimentos que vão estar isentos de licenciamento ou que vão estar passíveis dessa licença por autodeclaração, né? Isso, inclusive, gera uma guerra fiscal, mais ou menos, entre os estados e municípios, porque a gente pode prever uma série de estados ou localidades que queiram, para atrair para os seus territórios esses empreendimentos, que tentem enfraquecer ainda mais os regramentos, né? Para que, então, com regras mais fáceis, o empreendedor resolva fazer ali. Isso gera, em primeiro lugar, mais ainda bagunça mesmo, né? Essa lei está sendo criada, o propósito dela é para criar um ordenamento jurídico e para dar segurança, mas o que ela vai fazer é o oposto. Ela vai dar insegurança para esses estados, para esses municípios e para esses empreendedores que vão estar sujeitos a, como o Alessandro colocou, a análises do Ministério Público, processos, e vai colocar essas populações nesses lugares também cada vez mais em risco, né? Se você flexibiliza cada dia mais flexibiliza não, como foi bem colocado, né? Como você enfraquece as regras, né? Tira o rigor e a segurança necessárias para que esses empreendimentos possam ser construídos e operados de forma plena. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania de hoje. A gente já volta discutindo licenciamento ambiental. Até daqui a pouco.
Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania, hoje falando aí de licenciamento ambiental. Eu recebo aqui na Rede Alesp a Luísa Lima, que é assessora de políticas públicas do Greenpeace, e o advogado Alessandro Azzoni. No primeiro bloco a gente falou muito aí da lei federal, que demorou 17 anos aí para ser aprovada, mas nós temos aí muitos assuntos ainda para conversar, né? E eu vou começar perguntando para o Alessandro, nessa questão das leis, né, da nova lei. As organizações, né, e entidades ligadas ao meio ambiente têm se mobilizado contra a aprovação desse projeto. Eu gostaria que vocês dessem aí a opinião, como é que tem andado. Perguntei para o Alessandro, mas isso também é um tema bem peculiar à Luísa, né, e ao Greenpeace. Mas eu vou começar com a Luísa e depois o Alessandro dá um parecer também. Sim, exatamente, né? É um projeto, de fato, que é de extrema importância para o Brasil nesse momento, por isso a sociedade está bastante mobilizada, entendendo as consequências que um mau projeto pode gerar. Desde que, né, o projeto foi ali apresentado às pressas, sem debate, enfim, né, e foi colocado em votação, muitos setores da sociedade se mobilizaram, né? E aí, assim, como eu já citei, né, 9 ex-ministros do meio ambiente enviaram carta, entidades ambientalistas, movimentos do campo, movimentos indígenas, associação de servidores do meio ambiente, também dos estados, também dos municípios, enfim, uma série de manifestações foram colocadas, né? E todas elas apontando, de fato, técnica e juridicamente, as fragilidades desse texto, né? A gente entende que não está mais em discussão se haverá ou não uma lei, né? Ela já está em vias de aprovação final, então o que a gente precisa agora é corrigir os danos, né? E fazer o debate adequado dentro do Senado Federal, né? É um absurdo o que aconteceu na Câmara dos Deputados, em plena pandemia, quando, né, as atenções dos deputados, dos senadores, enfim, toda a sociedade deve estar voltada para conter o avanço da pandemia e para mitigar os impactos dela na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, os deputados apreciarem um texto desse em matéria de urgência, né? Para começar, isso já seria inaceitável. Em segundo lugar, com o funcionamento remoto do Congresso Nacional, a sociedade civil não tem mais as condições de participar de um debate democrático, para a gente poder, de fato, contribuir para a melhoria desses textos, né, como acontecia no passado. Então, aprovar dessa forma, a toque de caixa, é também inaceitável. A gente espera que no Senado não aconteça dessa forma, né, que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, adote uma postura democrática, né, e cidadã com o Brasil e não aprove esse projeto no regime de urgência, que ele passe pelas comissões, por apreciação das comissões, não apenas por uma audiência pública que vai dizer que já finalizou o debate e que pode seguir para a próxima. A gente espera que as comissões possam ter as condições de fato, corrigir os erros desse projeto, né? Eu acho que estamos num momento do Brasil em que a gente já vê tantos retrocessos acontecendo em tantos campos e a intenção de tantos retrocessos ambientais sendo colocados em debate no Congresso Nacional a todos os dias. Todo dia tem algum projeto que representa um retrocesso, né? Ali colocado em discussão ou já em votação, né? O licenciamento ambiental foi um dos maiores exemplos disso, porque, de fato, eles conseguiram a façanha de aprovar em pouquíssimo tempo o fim do licenciamento ambiental no Brasil. Então, a gente tem, sim, que mobilizar a sociedade, a gente vai seguir mobilizando, porque a gente quer que o licenciamento ambiental fique. A gente é a favor, né, do licenciamento ambiental, a gente faz uma campanha em defesa do licenciamento ambiental. O que está colocado nesse projeto em discussão é o fim, a extinção do licenciamento ambiental, e a gente tem que lutar contra a aprovação desse projeto. Alessandro, é interessante também a gente abordar, né? Quais os pontos mais polêmicos dessa proposta? Eu só queria voltar um pouquinho naquela pergunta que claro, você fez anteriormente claro.
sobre a autodeclaração. A autodeclaração, praticamente, ela é uma assinatura embaixo de que me falta fiscais ou técnicos para analisar meu processo, porque eu vou passar para o empreendedor a minha responsabilidade. Então, eu estou transferindo a minha responsabilidade de analisar um projeto, de obter uma licença, eu estou passando para você essa atribuição. Então, eu acredito que aí você vai dar mais um risco ainda para o empreendedor, porque ele vai ter que contratar técnicos, o custo vai ficar muito mais alto, porque você vai ter que partir de estudos, assim, até de precaução, para você não ser questionado futuramente, e essa pessoa que vai assinar será responsabilizada pelo quem vai colocar a seu RT, quem que seja que assine esse processo, vai ter uma responsabilidade sobre todo o empreendimento. Então, tudo que vier a acontecer ambientalmente, ele pode ser responsabilizado penalmente também e preso. Então, é uma situação muito delicada essa questão. Uma outra ponto também, são 2 pontos que eu quero colocar em relação a esse. O investidor, quando ele vai partir para o empreendimento, ele fala que ele não tem ideia do custo. Ele sabe, sim. Hoje, ele sabe o que vai ser pedido, o que ele tem que levantar, e através do estudo que ele faz do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, com relatório de impacto, o relatório também, ele consegue ter uma previsão do que ele vai ter, o que ele vai encontrar no solo, o que ele vai fazer de desmatamento e qual é o impacto socioeconômico que ele vai dar. Então, ele sabe precisar, dentro do seu budget de investimento, do seu orçamento, qual é o impacto que ele vai ter. A partir do momento que você tira essas condicionantes, ele fica cego, porque ele vai ter uma facilidade para obter o licenciamento, mas ele jamais vai pensar como vai ser apurado a questão de um inquérito civil público. Um exemplo disso foi aquele caso do incêndio que teve nos tanques da Ultracargo. A multa foi de 50 milhões de reais, mas só que o inquérito civil público do Ministério Público apurou até a questão da mortandade de peixes, a perda de renda, os lucros cessantes, toda a recomposição do dano, aquilo foi para mais de 100 e poucos milhões. Então, quer dizer assim, como que eu vou empreender sem saber o tamanho do meu problema amanhã? Então, o próprio empreendedor também, não, ele quer uma agilidade para a obtenção da licença, mas ele não quer ficar vulnerável a um prejuízo futuro maior, porque aí eu vou estar cego. E um outro exemplo muito grande disso, nós vimos no começo do mandato do presidente, quando se falava de flexibilização do Código Florestal, as 2 MPs que foram para o Congresso, elas caducaram. Caducaram porque ninguém teve interesse. O próprio agronegócio nunca quis mexer nisso, porque 96% do agronegócio já tem as suas licenças ambientais, isso foi incorporado à sua marca e garante a sua exportação para os mercados externos. A Bunge, por exemplo, quando ela faz a exportação de soja, ela tem a certificação das áreas que são de áreas não desmatadas. Antigamente só bastava ele citar que tinha. Hoje, por causa dessa suposta flexibilização, ele tem que depositar a certidão de que essa produção de soja foi em área não desmatada. Isso atrapalha muito mais a questão dos exportadores do agronegócio, ou seja, toda essa flexibilização que foi supostamente ventilada, que nunca aconteceu, causou um problema muito grande para o agronegócio. O agronegócio, ela se faz justo. A Cargill, ela quer a questão ela quer ter a licença dela. O que ela não quer é que concorrer com um produtor rural que sequer tem qualquer licença, mas o fiscal sempre vem naquela maior. Aquele pequeno que fecha as portas, que não tem licença alguma, esse não tem interesse da fiscalização porque ele não te dá retorno. Já quando eu vou numa grande, eu vou lá ficar procurando alguma coisa e com isso você acaba impactando. Então, hoje o que eu vejo muito nesse sentido é que ninguém quer a flexibilização, eu não quero um afrouxamento, eu não quero que caia a licença me dá uma segurança como exportador, eu tenho que estar. E outra, nós estamos no começo de mandato do Biden, a política dele vai ser a economia verde. Todos os países que tiverem signatários com ele serão feitos parte de um bloco de economia verde. E você parte para um momento de você praticamente
retroagir essa questão do licenciamento, praticamente você vai contra a política internacional. Então, quer dizer, nós estamos falando de um crescimento de um bloco econômico verde, ambiental, puxado pelos Estados Unidos, extremamente rígido nas questões ambientais, e você faz um processo completamente retrógrado que vai impactar diretamente agora que nós estamos em discussão com eles. Então, eu só queria fazer esse adendo antes de até entrar nas perguntas. Legal. Eu quero saber da Luísa também, né? O Greenpeace lançou uma campanha chamada Investigado, né? Foi lançada recentemente. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha. Essa campanha não é do Greenpeace, é uma campanha que é assinada por redes de organizações. A gente é parte do Observatório do Clima, que é uma das entidades, né, das redes que assina a campanha, além da Associação Brasileira das ONGs e do Fórum Brasileiro de ONGs. Mas é uma campanha, posso explicar de qualquer forma, né? É uma campanha que tem como objetivo mostrar qual é o esquema de destruição que está sendo pensado e operado em âmbito federal hoje no Brasil, né? É um esquema coordenado pelo presidente da República, pelo seu ministro de Meio Ambiente, pela sua ministra de Agricultura, né? Mas que também tem diversos atores ali dentro do Congresso Nacional que vão ajudando eles a empurrar e passar essa boiada. Então, é uma campanha de alerta, de informação e de denúncia do que está por trás do que está em jogo. Então, a gente apresenta lá, né, tem as informações dos principais projetos hoje tramitando no Congresso Nacional que representam um forte retrocesso no campo socioambiental, como o licenciamento, mas, além disso, os dois projetos, tanto da Câmara quanto do Senado, que tratam da grilagem de terras, da regularização fundiária às avessas, né? Na verdade, são projetos que só vão beneficiar grileiros de terras e não aqueles que merecem justiça social e que devem ter os seus títulos reconhecidos, que são os agricultores familiares. Os projetos que visam a abertura de terras indígenas para a exploração e a redução dos direitos indígenas. Hoje, inclusive, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, chegou a entrar na pauta, ao final foi retirado um projeto que praticamente vai inviabilizar a demarcação de novas terras indígenas no país e abre a possibilidade, inclusive, de revisão e de que indígenas que já tenham sua posse reconhecida possam até perdê-la. E também abre brechas para que atividades econômicas, como mineração, construção de hidrelétricas, enfim, possam ser feitas dentro de territórios indígenas. É sobre esse tipo de retrocesso e de injustiça social que a gente está colocando ali. E é importante que a sociedade entenda o que está em jogo e quem está por trás. Ano que vem também nós temos eleições, é um momento muito importante da gente estar alerta ao que está acontecendo e o que os nossos representantes estão fazendo com o país. Eles estão, de fato, enxergando agora aquilo que o ministro Salles disse no ano passado, na sua fatídica reunião interministerial, de que ele via a pandemia como uma oportunidade de passar a boiada. Agora, os legisladores, né, os nossos parlamentares, boa parte deles também estão vendo essa oportunidade, mas daí de avançar em desregulamentações de leis, o que gera ainda mais problema, né? Porque uma coisa é um decreto, uma portaria, um orçamento, que depois o novo presidente ainda consegue restituir. Quando você mexe na legislação, os danos são irreversíveis, muitas vezes, né? E é isso que a gente está bastante preocupado com a situação que a gente vive, uma conjuntura política dentro do Congresso Nacional muito favorável à bancada ruralista, aos interesses privados, né, e contra o interesse público. Então, é por isso que essa campanha hoje está no ar. Legal. Agora, Alessandro, por que essa lei ela pode ser alvo aí de muita judicialização? Ela causa muita insegurança em relação às legislações já existentes, né? Então, você flexibilizar uma licença sem como eles colocam, eles se distanciam muito dos critérios técnicos, né? Então, as licenças estão sendo colocadas de uma forma mais leve.
E essa legislação mais leve, para você obter uma licença, ela esquece que existem leis já definindo e protegendo certos biomas. Como eu dei o exemplo, um exemplo muito grande, que é a questão de liberar a questão de outorga de uso e de recursos hídricos. Isso é um extremo absurdo. Num país que é onde a gente tem uma matriz energética como voltada com os recursos hídricos, que hoje já sofre. No Nordeste nós temos usinas que estão praticamente sem geração de energia, porque já estão com baixo reservatório. Em 2014 o estado de São Paulo passou um estado de calamidade por falta de água. E você falar de um processo, estamos sofrendo uma estiagem muito grande na região centro-oeste, principalmente na região dos Cerrados, e você falar que, a partir de agora, os empreendimentos não precisam, que trabalham com a parte de saneamento básico, não vão requerer mais as outorgas d'água, tanto para você captar como para você devolver as águas. Então, quer dizer assim, para quem vai existir a Agência Nacional de Águas? Né, Luísa? Para que vai servir a ANA, a Agência Nacional de Águas? O DAE aqui, Departamento de Águas e Energia Elétrica, para que se eu não vou precisar mais dele? Então, são certos conceitos que já são pré-estabelecidos por lei que você não pode retroagir, você não pode desativar esses procedimentos. E isso vai gerar um questionamento muito grande por parte do próprio Ministério Público. Eu vou estar fazendo um empreendimento que eu vou estar descoberto, porque eu sei que existe uma lei federal que me obriga, mas em compensação tem uma lei de licenciamento que não me obriga. Tá, para eu obter a licença eu não preciso. Então, nós vamos ficar numa situação que é a seguinte: para eu licenciar, para ter a licença ambiental, eu não preciso fazer determinado procedimento, mas para eu funcionar eu preciso, porque a legislação local me obriga eu ter uma outorga de água. Então, mas no licenciamento não me pede, mas eu vou ser obrigado a tê-la, porque a lei da outorga não caiu. E a mesma coisa das unidades de conservação, Código Florestal. Então, a licença ambiental não vai me requerer isso, mas eu vou ser obrigado a fazer a minha compensação ambiental. Aonde? Em que órgão que eu vou ter que fazer, uma vez que eu vou passar um empreendimento dentro de uma unidade de conservação ou dentro de uma APP, dentro de uma propriedade privada? Como que eu vou fazer a minha compensação ambiental se não vai requerer dentro do meu licenciamento? Quem vai fazer essa homologação? Então, eu vou ficar irregular? O Ministério Público vem para mim e diz que eu desmatei. E aonde eu vou obter? Mas eu falo que a licença não me pediu, mas você sabe que a lei existente, ela pede. Então, você vai ficar com Isso é só alguns pontos que eu estou te passando em questão de insegurança jurídica para o empreendedor. Então, é uma falácia falar que essa lei ela vai vir facilitar o empreendimento. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai causar um impacto tão grande dentro do empreendedor que ele vai conseguir obter a licença e depois ele vai ter tantos problemas de autuações e multas e compensações ambientais que antes ele fazer a compensação ambiental, que é o TCA, no momento do licenciamento, ele vai começar a fazer TAC com o Ministério Público. Então, que ele vai ter que fazer, ele vai tomar multa e ainda vai tomar um processo criminal onde ele vai ter que fazer E aí, lembrando que o direito ambiental é um único que a pessoa jurídica responde criminalmente. Então, a pessoa jurídica ela pode perder a licença, ela pode parar de explorar o determinado setor, então ela sofre consequências sim. E o gestor dessas empresas, gerentes, diretores, responde igualmente pelo crime. Então, eu acho assim, você vai criar um problema que você não vai fazer o licenciamento pelo órgão ambiental, mas quando você tiver uma ação por degradação, você vai ter que responder direto pela Justiça, para o Ministério Público, onde você vai ter que fazer um TAC que você devia ter feito lá atrás. E o preventivo sempre é muito, muito melhor, porque você consegue ponderar os seus riscos. E a partir do momento que eu já cometi o ilícito, aí as compensações são muito mais duras. Então, eu vejo, nesse sentido, uma insegurança muito grande, o que vai causar muita judicialização, ainda por parte das ONGs, justamente, que são protetoras do meio ambiente. Elas vão acabar questionando justamente esses pontos que estão sendo flexibilizados, que ela não tem apoio pelo texto constitucional. Agora, outro fator, né, você acha que com a flexibilização pode gerar aí a tendência a cometer mais crimes, fraudes, etc. e tal? E aí eu pergunto para vocês também,
qual seria a forma de flexibilização mais justa e mais segura para que não haja esse tipo de fraudes e tudo mais? Começo com a Luísa. Acho que o especialista no assunto jurídico é o Alessandro aqui, mas eu acho que sim, abre brechas. Quando, por exemplo, você deixa a cargo dos estados e municípios fazerem o seu regramento, isso abre possibilidade de maior nível de corrupção e, né, para aprovação dessa legislação, desse enfraquecimento, e até mesmo nesses trâmites no momento da implantação e depois da fiscalização também, né, que vai ser exigida quando tiver essa autolicença declarada. Então, eu acho, respondendo objetivamente, né, sim, é um processo maléfico também sobre esse aspecto. Agora, Alessandro, fala aí na visão da lei, o especialista. Não, eu acredito que a questão de fraude, a questão dos crimes, sempre existiram, sempre vai continuar existindo. A única coisa é que o empreendedor vai ter uma falsa segurança. Vou dar um exemplo muito grande. Em Campos do Jordão teve uma construção de um hotel, na qual foi conseguida autorização para construção, obtidas licenças pelo Estado, era considerado hotel 10 estrelas, por ser altamente alto padrão. O Ministério Público entrou questionando. Conclusão: desfazimento da obra, tem que destruir o hotel inteiro. O que adiantou a flexibilização da licença? O que adiantou a obtenção de uma licença favorável se o Ministério Público ganhou a ação e provou que aquilo tinha impactos por causa das legislações de proteção à Serra da Mantiqueira e assim por diante? Ele perdeu, supostamente ele obteve a licença e fez investimentos muito pesados de projeto, construção, reflorestamento, e que foi obrigado a desfazer a obra. Então, não só esse caso, é que a gente não está acostumado a ver, a gente só vê os casos que são polêmicos, mas os casos que a justiça ganha, que tem o desfazimento, não são mostrados. Mas tem várias obras que foram obrigadas a desfazer e recompor o dano ambiental, a recompor a área ambiental, que o Ministério Público ganhou. E só que isso não é demonstrado pela imprensa. Então, esse risco causa, eu falo assim, é um ganho irrisório. Por exemplo, um determinado hotel numa determinada região fez um EIA-RIMA e dentro do EIA-RIMA dele tinha a questão do estudo socioeconômico. Ele conseguiu a licença, construiu o hotel, só que o hotel hoje sofre uma consequência muito grande de violência, porque ele está próximo de uma região, uma população muito carente. E aquele impacto de um hotel de alto padrão perto de uma área carente, deixou de ser explorado. Se ele tivesse feito o estudo do impacto ambiental de forma compensatória, provavelmente ele teria construído dentro dessa comunidade centro de preparatório para hotelaria, ele teria investido em educação, ele teria desenvolvido esse aspecto regional que estaria dentro do licenciamento dele. Então, eu estou dando exemplos de licenciamentos que foram flexibilizados com a norma atual e hoje eles gastam fortunas para manter a situação segura ou recuperando o dano, porque acharam que a flexibilização se fazia só pela licença. Não, só a licença não vai garantir. Então, eu acho assim, a corrupção sempre existiu. Eu acho que, nesse caso, você está transferindo a responsabilidade muito grande para o empreendedor e, inclusive, um dos crimes que está na Lei 6905 é você contra a administração pública, você imputar dados errôneos para obtenção de licença. Então, se você imputar uma informação errada para se obter a licença dentro do sistema, é crime ambiental, você pode ser preso. Quem imputou a informação pode responder como crime ambiental. E se a licença for obtida
por erro, também vai ser imputado crime ambiental. Então, não é uma situação tão simples. Eu acho que, concordo com a Luísa, você está criando uma instabilidade tão grande, mas tão grande, que eu acho que, assim, poderíamos aproveitar essa discussão e realmente criar uma normativa de clareza, com objetividade, eliminando essa emaranhado de resoluções CONAMAs, COSEMAS e CADES. Eu acho que e criar um padrão de licenciamento único, mas de forma correta, não criando um arcabouço praticamente jurídico, não atrelado aos entes federativos, que vão ter que, já têm seus procedimentos, já têm suas normas estaduais e municipais, que não podem ser revogadas, porque estão... Lembrando que os estados e o Estado e a União e o Distrito Federal são concorrentes, eles podem legislar sobre a matéria ambiental, e o município é suplementar, ele pode suplementar as matérias estaduais e federais. Então, como que você vai fazer? Você vai revogar as leis municipais, vai revogar as leis estaduais? Como que você vai fazer isso? Você vai pôr uma lei em vigor cancelando leis estaduais, só que o rito legislativo estadual é diferente do federal. Então, você vai estar interferindo muito em competência, que já está definido tanto pela Constituição e tanto pela Lei Complementar 140. Legal. Alessandro, Luísa, eu quero agradecer a participação de vocês nesse Alesp Cidadania. 1 minuto para considerações finais de cada um de vocês. Luísa, obrigado pela participação, viu? Muito obrigada, agradeço bastante o convite. Muito obrigada, Alessandro, também pela aula jurídica que você deu aqui para a gente, né? Então, eu acho que eu finalizo dizendo que o que a gente precisa no Brasil, né, para o licenciamento ambiental, é de fato de clareza, de segurança e de fortalecimento dos órgãos para que eles possam fazer com agilidade e capacidade a análise de todo o processo, né? Porque o licenciamento ambiental não é um entrave ao desenvolvimento, pelo contrário, ele existe para trazer segurança para a população, e é isso que a gente espera que dessa lei, que o milagre seja feito e que se corrija, de fato, esses erros cometidos na Câmara dos Deputados e que o Senado Federal consiga aprovar uma lei que vá nos levar para um Brasil que a gente merece, né? O Brasil do presente e do futuro, e não um projeto de lei que nos leva para décadas atrás. Muito obrigado, Luísa. Alessandro Azzoni, as suas considerações finais. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Guga. Obrigado à TV Alesp. Muito obrigado por esse espaço. Eu faço as palavras da Luísa minha. Eu concordo com ela plenamente. Nós temos uma chance de fazer uma lei nacional de licenciamento ambiental para aclarar o processo, para parar de ter as obscuridades para que ocorra a corrupção. Acho que nós temos um momento tão ímpar agora de fazer um processo de clareza, de objetividade, e não fazer um retrocesso, mas sim, vamos agilizar, vamos melhorar. E concordo com a Luísa também, acho que nós temos que valorizar e contratar mais técnicos para isso. Eu acho que hoje a grande carência é a análise. Não adianta a gente colocar um processo, até implantar essa PL, se você não desenvolve quem vai analisar aquele monte de processos autodeclaratórios. Quem vai ver? Os mesmos de hoje? Não vai ver. Nós vamos ficar com uma defasagem tão grande de que esses processos vão passar 5 anos. Sabe quando será revisto? Quando tiver um acidente como a Mariana, que aí vão apurar por que não está parado. Então, eu concordo, Luísa, com o gênero, número e grau que ela falou. Eu acho que nós temos um momento ímpar agora de tentar corrigir isso no Senado para que esse processo é necessário sim, fazer um compêndio de leis com clareza e objetividade, não com flexibilização e rompimento de direitos que não vão ser revogados porque a Constituição não deixa. Então, é um momento, e investir muito nos órgãos licenciadores, porque, concordo com você, não é um entrave, é uma morosidade por falta de pessoal. Então, realmente, se você investir contratando pessoas e realmente fazer uma PL de forma clara e objetiva,
que consiga resolver essa questão da dúvida do licenciamento, nós teremos a proteção do nosso meio ambiente e o setor produtivo vai crescer e nós teremos uma pujança muito grande. Muito obrigado, Alessandro Azzoni. Este foi mais um Alesp Cidadania. Eu convido você a continuar com a programação da Rede Alesp e conhecer as nossas redes sociais, o canal no YouTube e também as nossas páginas nas mais diferentes redes sociais. Até um próximo encontro. Tchau!